Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. E assim diz a palavra do Senhor: o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? E você confirma? Amém. Meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez. Que você seja ricamente agraciado pela presença de Deus. Amém? Que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, em nome de Jesus Cristo, venha enraizar nos nossos corações neste dia. Que o Espírito Santo nos agracie com a revelação dessa palavra. Amém? A palavra que vamos meditar hoje, meus irmãos, se encontra em Jeremias 18, que nos fala da casa do oleiro. Amém? Jeremias 18. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te falarei. Ouvi as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E os vasos que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vocês, de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém, eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Meus irmãos, aqui nos fala, né? Da casa do oleiro. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que são as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Favor e graça. Se você está aqui neste momento ouvindo, irmãos e irmãs, e a palavra é uma oportunidade gloriosa que o Senhor tem nos dado.
oportunidade de resgate, oportunidade de nós voltarmos para o Senhor, para seguirmos seguindo a vontade dEle, para nos deixar ser moldados segundo a vontade do Senhor. No início, meus irmãos, aqui o Senhor nos fala que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. Aleluia. Lá farei ouvir as minhas palavras. O Senhor, Ele trabalha com a palavra dEle, meus irmãos. O Senhor quer que nós ouçamos a palavra dEle. Ouçamos a palavra dEle. O Senhor disse, levanta-te, desce à casa do oleiro. E lá lhe farei ouvir o que? As minhas palavras. E lá Jeremias, simbolicamente falando, o Senhor nos comparou a um vaso que se estragou na mão do oleiro, mas que ele retomou a fazer aquele vaso segundo a vontade dele. Retomou a fazer aquele vaso segundo aos olhos do Senhor, segundo o que ele bem queria. E essa oportunidade que nós temos, meus irmãos, de resgate, nós sermos transformados, moldados segundo a vontade de Deus. E é necessário que a gente venha se permitir a se moldar, se permitir a voltar para o Senhor. Aqui o Senhor, nessa palavra, o Senhor nos fala sobre a exortação da palavra dele, sobre ele anunciar os caminhos dele e a nação querer se converter e o mal anunciado ser cessado. Mas o Senhor também fala aqui da dureza do coração, de não querer obedecer, de não querer ouvir a voz. Recentemente nós ouvimos sobre a cidade de Nínive, o qual o Senhor pediu a Jonas para que ele pregasse contra aquela palavra. Aquele povo se converteu, aquele povo se arrependeu, se converteu, abandonou o mau caminho e achou misericórdia. E essa é a vontade de Deus aqui, meus irmãos, que a gente ouça a palavra do Senhor, que a gente venha ter discernimento do mau caminho, que possamos nos voltar para Deus, para sermos moldados segundo a vontade dEle, para seguirmos, para não mais vivermos segundo os nossos desígnios, as nossas vontades, os nossos princípios, mas segundo a palavra de Deus, segundo o que Ele tem preparado quanto para mim e para você, porque nós não sabemos, irmãos, o caminho qual nós devemos seguir. A palavra do Senhor nos fala, irmão, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra de Tuas mãos. O Senhor, Ele faz conosco, irmão, segundo a vontade dEle. Há uma soberania, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós somos obras das Tuas mãos. E Ele faz a obra dEle segundo a vontade dEle. Ele nos transforma, Ele nos molda, Ele nos aperfeiçoa, nos dá discernimento daquilo que não lhe é agradável, nos dá a oportunidade de conversão, de arrependimento, de salvação, para Ele trabalhar na nossa vida, para nos moldar, nos aperfeiçoar, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor faz, irmãos, a obra através da palavra dEle. É a palavra do Senhor que vai nos convencer. É a palavra do Senhor que vai nos moldar, nos curar, nos libertar. É a palavra do Senhor que vai nos dar discernimento do que é tudo, que é mal, para não mais aceitar, mas voltar para o Senhor e para fazer segundo a vontade dEle. A palavra do Senhor diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E quantas vezes o ser humano diz, eu vou mudar? O Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Aos nossos olhos, irmãos, os caminhos parecem ser retos, parecem ser puros, mas o Senhor, Ele sonda as intenções do espírito, do coração.
Só o Senhor tem poder para transformar, para libertar. Só o Senhor tem o conhecimento, o real conhecimento. Ele já tem tudo preparado e nós precisamos obedecer. A palavra do Senhor diz que como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Mas assim o Senhor nos fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A vontade do Senhor é que a palavra que Ele nos anuncia, de nos voltar, de arrepender, de nos converter, que a gente obedeça. E o mal anunciado é cessado aqui, nos fala em Jeremias. A palavra do Senhor diz, mas também se nós ouvirmos e nós não seguimos o caminho, irmãos. Então precisamos ouvir, o Senhor nos dá as duas direções de obediência. De obediência, precisamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor fala aqui, se nós ouvirmos a palavra do Senhor e nós obedecermos, nós nos voltarmos, nos dependermos, o mal anunciado será cessado. Mas se não obedecermos, meus irmãos, se nós também não obedecermos, isso será prejudicial à nação, aos corações que não obedecer. Então a vontade de Deus é que a gente venha obedecer. A vontade de Deus é que a gente venha seguir o caminho reto, se deixar moldar como vasos na mão do oleiro, nos aperfeiçoar. Quantas coisas, meus irmãos, precisamos nos tirar de nós. E é o Espírito Santo que nos discerne isso. Não é um falando para o outro, mas a própria palavra, a partir do momento que nós descemos, como Jeremias, como nós levantamos e descemos a casa do oleiro. E precisamos, irmão, nos levantar e descer a casa do oleiro para ouvir o que ele tem para nós, o caminho que ele tem para nós, meus irmãos. E precisamos urgentemente nos levantar e descer, irmãos, para que a gente venha ter o nosso caminho aperfeiçoado. Quantas coisas a palavra do Senhor nos diz, para que a gente venha perdoar, para que a gente venha amar, para que o homem mau abandone, né, os caminhos, para que abandone o orgulho, a soberba, a maldade, tantas coisas que o indivíduo, irmãos, precisa deixar. E a própria palavra que discerne isso está escrito na palavra. É a palavra, irmão, está escrito na palavra. É o Senhor que nos fala. A palavra em Isaías 55 nos fala: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho. E o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então o Senhor aqui nos dá a oportunidade, irmão, de sermos moldados. Independente do nosso querer, Deus é soberano. Ele molda, Ele aperfeiçoa, Ele transforma segundo a sua vontade. E o Senhor hoje nos dá essa oportunidade de nos deixar ser moldados, de seguir o caminho da obediência e seguir o caminho da palavra de Deus. Por nós mesmos, a própria palavra diz que nós não podemos. Nós não podemos nos moldar, irmãos. Nós precisamos ouvir a palavra, obedecer e se deixar se moldar
pelas mãos do oleiro, do Criador da sua obra. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Senhor nos dá, meu Pai, de nos converter, de nos voltar para Ti, de ouvir atentamente a Tua palavra, Senhor, e abandonar, Pai querido, os caminhos maus. Obrigada, meu Pai, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, Senhor, imprime as Tuas leis na nossa mente, no nosso coração. Nos dar a conhecer a Tua palavra, Senhor, assim, meu Deus, como Jeremias obedeceu e se levantou e desceu à casa do oleiro. Que nós possamos Te obedecer, Senhor, nos levantar, meu Deus, descer para ouvir a Tua palavra, Senhor, em humildade, Senhor. Nos ajude a ser humildes, a ser mansos, a ser obedientes para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E sermos conduzidos pelo centro da Tua vontade, Senhor, porque sem Ti nada podemos. Te pedimos misericórdia em nome de Jesus, amém? E assim agradeço a minha oportunidade, que você seja hoje ricamente abençoado em nome de Jesus.